nossa disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional. Conosco está a professora Amy. Boa tarde, professora. Olá, professora Ariadne. Olá, futuros técnicos em cooperativismo. É muito bom estar com vocês novamente. E hoje podem acessar o chat, porque está tudo certinho para nós sabermos quais são as dúvidas de vocês antes da prova. Vamos à aula, professora? Vamos à aula. Essa é a nossa aula de revisão, né? E também, logo após a revisão, vocês farão a avaliação. E antes de mais nada, nós agradecemos aqui o acompanhamento, o apoio, né, e a participação dos estudantes, das escolas, dos professores presenciais que estiveram conosco durante todos esses encontros, né, nos auxiliando e nos dando apoio aí onde a gente não consegue estar fisicamente, mas eles fazem essa ponte para nós. Começando então o conteúdo da nossa teleaula 5, nós temos o seguinte: tipos de conhecimento, o conhecimento científico, pesquisa científica e prática profissional. Quais são os objetivos então? Identificar os tipos de conhecimento, distinguir redação científica de outros gêneros textuais por meio do projeto de pesquisa e explicar a prática profissional, né, que nós falamos na aula anterior, e a importância para o técnico em cooperativismo. E aí nós vamos então adentrar aos tipos de conhecimento. Quais serão então esses tipos de conhecimentos que nós tratamos aqui? Um deles é o religioso, né? Depois nós temos o filosófico, seguindo então o conhecimento popular e o conhecimento científico. Esses são os 4 tipos de conhecimento que nós tratamos na teleaula 1 e que nós resgatamos para vocês nessa aula. Como é então que nós podemos definir o tipo de conhecimento religioso? Aqui nós temos um exemplo. João estava muito doente, os médicos não conseguiam diagnosticar o problema. Um dia, então, em uma campanha de oração, João foi curado. Com esse exemplo, nós identificamos que o conhecimento religioso é aquele tipo de conhecimento que está baseado na fé. Então, independe de comprovação ou de verificação. Você crê ou não crê, né? É uma questão de fé, é um tipo de conhecimento. O outro tipo de conhecimento que nós trazemos para você aí é o conhecimento filosófico. Então, qual seria o exemplo de conhecimento filosófico? Olha só, existe algum segredo, né, para a felicidade? É um exemplo de conhecimento filosófico. Então, o conhecimento filosófico nós definimos como aquele tipo de conhecimento que se preocupa com as questões humanas. Todas as preocupações, né, que permeiam, que envolvem as preocupações humanas, fazem parte desse tipo de conhecimento filosófico. Vocês devem estar lembrados, né, que o professor Diego esteve aqui exemplificando muito bem esse tipo de conhecimento. Seguindo, então, outro tipo de conhecimento é o popular, ou senso comum, ou da experiência, né? Qual é o exemplo, então, que nós temos para esse tipo de conhecimento? Professora Amy, vamos ler essa receita aí? Receita de bronzeador caseiro: uma cenoura, um copo de azeite, sal, açúcar, suco de limão, bata tudo no liquidificador e pronto. Faria essa receita, professora? Não sei, hein? Bronzeador caseiro. Acredito que não. É meio perigoso, né, essa receita, ainda mais quando vai limão, tá? Mas esse aqui é um exemplo de tipo de conhecimento popular ou de senso comum, que é aquele tipo de conhecimento que passa de pai para filho, de colega, por tradições, mas também que você não vai procurar se é viável, se não é viável, se foi testado, se não foi testado. É que nem dizer para você que comer manga e depois tomar leite faz mal, tá? Então, são questões que são passadas e não são questionadas. Então, é o tipo de conhecimento que a gente chama de senso comum, popular
ou o empírico, né, que é o da experiência. Nesse caso aqui, a gente não recomenda que você faça essa receita em casa, né, professora? Até porque o limão deixa a pele manchada, né? Ela queima, né? O outro tipo de conhecimento, então, é o conhecimento científico. Nesse exemplo aqui, olha, o medicamento por excelência para tratar malária por Plasmodium malariae é a cloroquina, nas mesmas doses preconizadas para malária por Plasmodium vivax. E aí a gente tem uma referência. Então, o conhecimento científico, ele se define pelo método científico. É algo que é metodologicamente investigado, né? Que ele vai atrás de saber se é verdade, se não é, e como é que esse tipo de conhecimento pode ser verificado. Por isso que nesse exemplo você tem aqui falando de um tipo de medicamento, que é a cloroquina, e tem falando dos tipos de malária, ou seja, é um vocabulário, né, que é rebuscado, que é técnico e que tem doses, né, e termos que já foram testados. Então, por serem testados, por serem verificados, por terem passado por um processo de método científico, é então que nós temos o tipo de conhecimento científico. Então, nós falamos aqui de 4 tipos de conhecimento, né, professora? 4 tipos. Vamos lá, pessoal. Todos aí lembram quais são os tipos de conhecimentos? Será que a gente religioso? Lembra? Vamos lá, pessoal. Filosófico, popular e o último, científico. E o científico, como é que a gente pode caracterizá-lo? Isso aí, quem falou que é com a aplicação de métodos para resolver problemas está de parabéns. Vamos lá, pessoal. Quero a participação de vocês, falando aqui no chat conosco, para que a nossa aula seja mais interativa e nós possamos tirar as dúvidas de vocês. Estou aqui para ouvi-los. Então, nesse exemplo, né, que a professora citou, falando da característica do método científico, nós vamos ver então como é que acontece uma apresentação de pesquisa, porque a pesquisa científica é aquela que se utiliza do método científico. Como é que isso pode acontecer? A apresentação de pesquisa é um vídeo que nós vamos exibir agora para você. Oi, gente. Esse evento aqui é um evento científico, onde nós, alunos, vamos apresentar alguns trabalhos relacionados a essa área científica. Eu sou aluno do curso de Cooperativismo do IFRO, Campus Zona Norte, e hoje vou apresentar para vocês o resultado da minha pesquisa, do formulário que apliquei com várias pessoas sobre cooperativismo e seus ramos. Eu apliquei um formulário junto a 20 pessoas, com as seguintes perguntas. Qual ramo de cooperativa você escolheria para investir? Neste caso, a de consumo ganhou com 40% em relação ao financeiro e ao agropecuário. Quanto você teria para investir nesse novo negócio? A maioria respondeu que teria um valor X para investir, com 55% contra 45%. E quem você convidaria para atuar nesse novo negócio? A maioria escolheu que chamaria um profissional da área. Como vocês viram, eu usei o formulário como instrumento da pesquisa para apresentar o resultado em gráficos, pois assim eu tenho o resultado mais exato e fica até mais fácil para vocês entenderem. Muito obrigado e até a próxima! Nessa apresentação de pesquisa, você viu que ele utilizou um formulário. Desse formulário, ele elaborou os gráficos e apresentou a pesquisa em um formato de banner, que é um tipo de comunicação científica. Mas, para chegar a esse resultado, ele utilizou princípios do conhecimento científico, que são esses, olha só, observação, análise, descrição, comparação e síntese, tá? Para apresentação da pesquisa. Então, o que vem a ser a pesquisa científica? A pesquisa científica, ela é metodológica e gera resultados. Vocês viram aí os gráficos.
A pesquisa científica utiliza-se de instrumentos de coleta de dados. Nesse caso, ele citou o formulário. E a sua redação, que é a redação científica, ela é formal e, por vezes, apresenta os termos técnicos. Você viu lá no exemplo da cloroquina, né? Que falava a respeito da malária. Então, como é que deve se apresentar o texto científico? Olha só, o texto científico ele deve se apresentar com clareza, concisão, padrão formal da língua portuguesa e atender às normas de estrutura e de formatação, que foi o exemplo que você viu nesse vídeo. Então, ele tem lá um banner, que é um tipo de comunicação científica. Para chegar naquele resultado, ele utilizou o método científico e um instrumento de coleta de dados, que foi o formulário. Depois que ele tabulou esse formulário, ele chegou naqueles gráficos e confeccionou o banner. Tudo dentro de quê? De uma linguagem específica, que é a redação científica. É o que nós colocamos aqui para você. Como é que deve se apresentar essa redação científica? Como é que precisa ser a redação científica? Será que se eu chegasse dizendo assim, minha redação científica foi muito legal, foi muito ótima, né, professora Amy? Valeu, tô ligada. Será que teria o mesmo efeito para uma pesquisa científica? Acredito que não, hein? Então, você tem, né, características, elementos que compõem essa redação científica. Você deixa a linguagem informal, do oi, tô de boa, legal, e aí para o dia a dia, o cotidiano, né, os colegas, tá, os familiares. Mas para a pesquisa científica, você aplica a redação científica. Então, clareza, concisão, padrão formal da língua portuguesa e as normas de formatação, que nós colocamos algumas para vocês naquele modelo de relatório. Seguindo, então, nós trazemos aqui um exemplo, né, de redação. Aqui nós temos, olha, pesquisas realizadas no biênio 2010 a 2014. Então, se é um biênio, tem que ter 2 anos. Aqui já faltou, né, a coerência. São boas pesquisas, não tem como a gente saber se é bom só pelo período. As pesquisas desse período têm o objetivo de identificar várias coisas e não discrimina quais são essas várias coisas. Porque várias coisas, aí você tem uma repetição, né? Ocorreram nesse período e repete de novo o período. Uma das coisas que podem ser identificadas nesse período está relacionada a quais ramos do cooperativismo é legal, interessante e bacana para se investir no período de crise. Veja só, né, professora Amy? Legal, bacana, né, de boa. Então, são termos que nós, nas redações científicas, precisamos evitar. Por quê? Porque o seu uso é inadequado. Qual é, então, professora, o uso adequado? Olha só, nós temos aqui o exemplo adequado para você colocar na sua redação científica. No biênio, agora sim nós temos 2 anos, 2013 a 2014, o Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação realizou uma pesquisa para identificar o perfil do empreendedor brasileiro. Por meio de um formulário, o INEI verificou que aumentar a renda pessoal é o principal motivo que leva um cidadão brasileiro a investir em um negócio próprio. Então, esse texto é o texto transcrito de forma adequada daquele exemplo anterior que nós mostramos para você. Então, esse texto aqui, sim, ele tem clareza, concisão, tem a aplicação da norma culta da língua portuguesa e traz também as questões de formatação, como, por exemplo, você vê aí, né, a abreviação, Instituto Nacional de Empreendedorismo, né, fala que o texto ele é de elaboração própria, então não tem nenhuma outra fonte. Esses daí são princípios, né, de
formatação. Ele traz também a linguagem formal, né, professora? Não vem com aquela informalidade que nós costumamos dialogar no dia a dia, né? A questão da linguagem formal, nesse caso, ela é muito importante. Por quê? Porque ela dá toda uma característica de redação científica mesmo, né? Que se você não fizer essa aplicação da formalidade, aí então ele vai perdendo a característica de um texto científico, tá? Então, nós perguntamos, a pesquisa científica é feita por meio de um projeto de pesquisa. Então, vamos ver como é que a gente faz, né, um projeto de pesquisa e o que ele precisa conter. Então, nós temos aqui, olha só, o principal, né, elemento de um projeto de pesquisa é o problema. Então, você observa que o problema ele está bem aqui no centro da nossa figura, que nós buscamos representar por meio de uma pergunta. E o que me leva mais a realizar um projeto de pesquisa? Bom, esse seu problema ele precisa estar contextualizado, ele precisa estar delimitado, ele precisa ser verificável, ele precisa ser sistematizado através dos métodos científicos, ele precisa ser viável, né, saber se pode acontecer ou não, se é relevante, se vai ter um retorno social, ele precisa de instrumentos para coletar os dados e precisa de uma fundamentação. No caso dos instrumentos de pesquisa, nós citamos aqui questionário, formulário e entrevista. Foram 3 tipos de instrumentos de pesquisa que nós mostramos para você. Então, o questionário, o formulário e a entrevista são instrumentos de coleta de dados, tá? Não é método científico e também não é comunicação científica, tá? Não é gênero de comunicação científica. Questionário, formulário e entrevista são instrumentos de coleta de dados na pesquisa científica, que é diferente do gênero de comunicação científica, não é isso, professora? Sim. Por quê? Porque o gênero de comunicação você utiliza para mostrar, né, e apresentar o resultado de uma pesquisa, que foi o que foi mostrado no vídeo anterior, quando ele chegou lá e disse assim, olha, eu tenho, né, uma pesquisa que eu apliquei um formulário, né, para saber qual o ramo do cooperativismo as pessoas poderiam investir, se elas chamariam alguém com experiência, se elas tinham algum recurso para investir. Então, questionário, formulário, entrevista são instrumentos de coleta de dados, tá? Seguindo, então, na redação científica, para o projeto de pesquisa, nós aplicamos algumas normas, tá? Que nós chamamos de NBR, que é a abreviação para norma brasileira. Essa norma brasileira, ela está, né, dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, para o projeto de pesquisa, eu tenho a NBR 15287 de 2011. Para citações, que são aqueles casos, né, onde eu informo o autor e o ano, eu tenho a 10520. E para as referências, né, essas daqui são as principais para a redação científica, eu tenho a NBR 6023 de 2002, tá? São normas brasileiras que são aplicáveis a projeto de pesquisa. E aqui nós temos um exemplo de citação. Lembra lá, olha, a NBR de citação, ó, 10520 de 2002, tá? Exemplo de citação. Quando alguém lhe diz para não fazer algo porque é perigoso, mas sem explicar a razão dessa afirmação, provavelmente está usando o senso comum, né? Conhecimento aprendido de outras pessoas que também não sabem explicá-lo. E aí, como é que é a citação? É o sobrenome do autor, o ano da publicação e a página.
Esse daqui é um exemplo de citação direta e nesse exemplo nós mostramos para você a definição de conhecimento popular ou senso comum. Então aqui você tem duas coisas: definição de senso comum ou conhecimento popular e um exemplo de citação com base na norma que nós mostramos para você, tá? Então, o termo essencial de uma citação, autor, ano e página. Seguindo, então, nós vamos observar agora, assim que o slide terminar a sua animação, né, professor? Um exemplo de referência. Então, lembra, olha, nós falamos aqui para você que a redação científica, ela é formal, precisa ter clareza, concisão, precisa estar dentro do padrão formal da língua brasileira e tem também algumas normas de formatação. As normas de formatação nós mostramos aqui de projeto de pesquisa, de citação e de referência. Então, nós falamos para você anteriormente a de citação e agora a gente mostra para você a de referência. Olha, Franzin, Sérgio Francisco Loz, Orientação para a Prática Profissional e Pesquisa, Curso Técnico em Finanças, Cuiabá, UFMT, Porto Velho. Quais são, então, os termos essenciais, né, dessas referências? Aqui nós temos os termos essenciais: autor, título, subtítulo se houver, a edição a partir da segunda, o local, né, a editora e o ano de publicação. Esses daí são os termos essenciais para as referências. E nós falamos para você, então, quando apareceu aquele vídeo sobre a pesquisa, que nós temos gênero de comunicação científica. Dentre os gêneros de comunicação científica, além do banner, que foi o exemplo que nós apresentamos, nós temos outros, né, que são as comunicações orais, que são palestras, que são mesas redondas, que são artigos, né, que podem ser publicados em revistas, em anais de eventos, etc. No nosso caso, como a professora Amy está organizando aí o ciclo, né, de palestras e o projeto, nós trouxemos o banner porque é um gênero de comunicação, né, professora, que a gente pode utilizar para estar apresentando os resultados desse ciclo de palestras que estão sendo apresentados. Mostrar também as pesquisas dos alunos, o que vocês pesquisarem mais para o futuro. Nós pretendemos estar fazendo uma grande apresentação. Então, é bom vocês ficarem de olho, porque isso aí é algo que vocês irão utilizar futuramente. É algo também que pode ser utilizado naquele projeto que a professora Ana Cláudia apresentou, o de identidade, onde nós iremos também ter a publicação do livro e nós pretendemos fazer algumas apresentações neste ato, com fotos, então elas poderão ser expostas através de banners. Então, esse gênero de comunicação, ele é muito utilizado, né, em eventos. E é um tipo, né, é um gênero de comunicação que não é difícil de você fazer, que não é difícil de você elaborar. Então, ele tem aqui, nesse exemplo, um tipo de apresentação. Nesse caso, olha, nós temos, né, um formato, aqui ele está em 90 por 1,20. Ele traz aqui no topo a identificação, né, institucional do evento, traz, né, o título, a área de conhecimento, o curso, os autores, e ele tem algumas partes também essenciais, como, por exemplo, introdução, os métodos, resultados e discussão. Olha só os gráficos que foram apresentados lá no vídeo. O desenvolvimento do trabalho, e depois ele apresenta aqui também a conclusão, que são termos, que são elementos, que são itens que você pode desenvolver com muita facilidade,
né, com a ajuda dos colegas, com a ajuda dos seus professores presenciais, né, com a ajuda de quem está na coordenação do projeto. Ele tem um formato que é simples, que pode ser impresso em papel, pode ser impresso em lona, não é tão caro e você vai ter o resultado da sua pesquisa, do seu trabalho sendo divulgado. Por quê? Porque a relevância da pesquisa científica é dar um retorno social. Então, se ela tem um retorno social, se ela traz algum benefício, alguma resposta, essa é a contribuição da pesquisa científica e essa é a sua relevância. E o banner é um tipo de gênero de comunicação científica que pode ser utilizada em qualquer ambiente, seja numa mostra escolar, seja num evento, seminário, congresso, simpósio, aí vai depender, né, professora, de qual evento os nossos estudantes estão participando. Professora, está chegando aqui para nós, os alunos gostariam de saber se um relatório dissertativo precisa ser em terceira pessoa, obedecendo às normas de dissertação, ou pode ser em primeira pessoa também. Eles estão com dúvida a esse respeito do relatório dissertativo. No relatório dissertativo, geralmente ele tem as mesmas características de um resumo científico. Adota-se, então, a terceira pessoa, mas nada impede de que o seu relatório, né, seja feito na primeira pessoa, né, se for mais fácil para você realizar esse desenvolvimento. Porque às vezes quando a gente está escrevendo, a escrita, né, a construção do ato de escrever, ele tem um grau de complexidade e dependendo do estudante, dependendo da pessoa, você consegue desenvolvê-lo de uma forma menos difícil se for na primeira pessoa, né? Mas se você tem já muita leitura, porque a leitura também facilita a construção da escrita. Se você já tem um bom volume de leitura, se você gosta, né, de fazer anotação, resumo, de ter essa prática, o ideal é que ele venha, então, na terceira pessoa, porque trata-se de um relatório dissertativo, ou seja, você precisa das normas, né, da redação, daquela formalidade da redação científica para o seu relatório também. E agora a gente vai entrar, então, na questão da prática profissional. A prática profissional, olha só, lembra daquele, o que é, né? O que é essa prática profissional? Então, antes de nós entrarmos na definição da prática profissional, nós vamos mostrar o vídeo aí sobre a visita técnica, para a gente entender como é que funciona essa prática profissional. Oi, gente! Hoje eu e minhas colegas vamos fazer uma visita técnica em uma cooperativa aqui da cidade. Nós vamos conhecer e entender como funciona cada setor da cooperativa. Meu nome é Nara Regina, vocês vieram aqui conhecer o frigorífico de peixe, né? Então, sejam bem-vindos. Eu vou ensinar todo o processo, como é feito aqui, né? O processo do peixe, como chega, tá? Aqui no caso, primeira coisa, a gente tem que lavar, colocar o pé aqui, lavar. Aí vocês podem entrar, tá? Aqui tem o sabão, vocês vão lavar a mão de vocês. No caso, isso aqui vai ter que ser feito, a gente faz todo dia, né? O peixe, quando chega, ele vai entrar por aqui, tá? Esse peixe, ele é todo colocado aqui dentro, ele vai ter que ser lavado, todo esse peixe, né? No caso, esse peixe, ele vai entrar aqui na máquina.
Depois de lavado esse peixe todinho, ele vai passar esse peixe depois de lavado, ele vai passar para cá. Ela vai colocar lá esse peixe e esse peixe vai ter que tirar as vísceras lá, né? Então aqui ela vai tirar, ela tá limpando, ela vai tirar as escamas, ela vai tirar as vísceras desse peixe todinho no guio tambaqui. Ele passa aqui para eles, no caso, ele tá tirando todo o filé, ele tá tirando até aquela pele, né? Porque ele é o pintado, ele tem aquele couro. Ele tira todo aquele couro do peixe, no caso, todinho. Aí por quê? Como eu trabalho com merenda escolar, que é para crianças, então não pode ser com couro, não pode ser com couro, não pode ter espinha nenhuma, porque é para criança, né, no caso. A Yara já vai cortar esse peixe, ela vai cortar, ela vai embalar esse peixe já para mandar para a escola. Aí ela embala e coloca o selo. Aqui depois que ela mandar esse peixe pode vir aqui para um freezer. Esse peixe já está preparado para a escola. Então isso aí é que é um frigorífico de peixe, né? Agradeço a vocês, tá? Meus parabéns, continue nesse curso. Muito obrigada. Tá? O que eu pude fazer, estamos aqui, a hora que quiserem fazer uma visita pra gente, eu sempre estou aqui às ordens. Legal. Tá? Obrigada. Prazer. Obrigada. Prazer. Chegamos aqui no IFO, conhecemos e entendemos o trabalho da cooperativa. Agora vamos retornar para a sala. Vamos lá? E aí, turma, vocês gostaram da visita técnica lá na cooperativa? Sim. Olha, isso é importante, né? Agora a gente vai para uma etapa mais importante ainda, que é o quê? A elaboração de um relatório dessa visita técnica. E nesse relatório vocês vão colocar aquilo que vocês viram, ouviram e conheceram nesse local. E aí a pergunta é, e vocês sabem como produzir esse relatório da visita técnica? Não. Pois bem. Então, vamos aprender como se faz um relatório de visita técnica? Aprender, né, professor? Mas antes da gente ver a questão do relatório, que nós também já abordamos aqui, você viu no vídeo a visita técnica. E, professora, o que é essa visita técnica? Bem, como restou mostrado no vídeo, uma visita técnica é uma visita a determinados estabelecimentos específicos onde o aluno, onde aqueles que estão fazendo o curso vão aprender um pouco sobre sua profissão. Vocês viram lá a visita a um local onde movimentava peixe. Então, uma cooperativa de peixe, ele vai saber tudinho como que é o movimento da cooperativa. E é importante saber também que a questão da visita técnica, ela está dentro daquelas atividades da prática profissional. Lembra que nós falamos aqui, prática profissional, o que é? Então, agora que a gente viu visita técnica, já definimos o que é uma visita técnica, nós vamos definir para você o que é a prática profissional. Olha, ela compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, que foi o que vocês viram aí no vídeo, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais. Nesse caso, era uma cooperativa de peixe, né? Laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliê e outros. Bem como investigação sobre as atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visita técnica, que foi o caso do vídeo, simulações, observações e outras. Essa é a definição da resolução número 6, né? E então, quais são as possibilidades de prática profissional supervisionada? Você tem aí simulação, você tem também o estágio supervisionado, temos ainda
o trabalho de conclusão de curso, os programas de aprendizagem e as atividades de monitoria. Tem mais ainda, né, que é um conjunto de atividades. Então, você tem os projetos de iniciação científica ou tecnológica, temos os projetos de extensão ou extensão tecnológica e outras atividades ainda que podem contribuir para a sua formação profissional, que pode ser palestra, como é o caso do ciclo de palestras, né, que a professora Amy coordena, os eventos científicos, mostra cultural, feira, negócios, congressos e seminários, a visita técnica, que foi o caso do nosso vídeo. Então, você observa que a visita técnica, você vai, né, como o nome já diz, visitar, né, você vai observar, né, professora? Ninguém vai manipular nada, ninguém vai mexer em nada, né? Deixa tudo da mesma forma como está. Professora, está chegando aqui para a gente se podemos definir a prática profissional como um conjunto de atividades que relacionam os conhecimentos teóricos e práticos da profissão. Esse é o conceito que pode ser considerado para a prática profissional ou para a visita técnica? Esse é o conceito que pode ser considerado para a prática profissional, né? A prática profissional é um momento que você vai justamente pegar os conhecimentos apreendidos na teoria durante as disciplinas e aplicá-los na prática em uma determinada situação. É por isso que a definição para a prática profissional, ela se configura como esse conjunto de atividades, né? Como um momento em que você vai fazer a relação teoria e prática. E aí, então, ela te dá várias possibilidades. Simulação é um caso de articulação entre teoria e prática, né? A visita técnica é um momento que você vai observar, mas você também vai refletir sobre o que você estudou e o que está sendo mostrado para você. Os projetos de pesquisa científica, os projetos de extensão, né? Todos esses eventos, todo esse conjunto de atividades que você pode relacionar teoria e prática são tidos como prática profissional, que no caso do nosso curso é o que é obrigatório para nós, né? O estágio, no nosso caso, ele não chega a ser, no nosso projeto pedagógico, um elemento obrigatório. Já a prática profissional, ela é obrigatória. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, o diferencial entre a escola regular, né, e um curso técnico é que no curso técnico eu tenho a possibilidade de fazer a aplicação, ou seja, é a aplicabilidade da teoria na prática. Como é que isso é possível, né, professora? Só é possível se eu tiver aquele conjunto lá de atividades. Às vezes eu não tenho um local, um órgão público, uma empresa ou uma cooperativa para eu poder fazer o meu estágio. Mas se eu tenho um projeto de pesquisa, né, se eu tenho simulações, se eu tenho oportunidades de aplicar o conhecimento teórico na prática, isso é tido como prática profissional, que é o momento em que eu relaciono, eu articulo teoria e prática, tá? Então, a prática profissional, nós mostramos aqui para você, ó, nesse infográfico, que o profissional, né, que é você, o futuro técnico, né, em cooperativismo, tem um perfil, que é o quê? Olha só, atuar na gestão de contratos, assessorar cooperativas, criar cooperativas, executar pesquisas e executar processos. Então, essas são competências que fazem parte do seu perfil e são competências que serão construídas ao longo do curso por meio dessas práticas profissionais. O ciclo de palestras é o momento que você tem para refletir teoria e prática, né? O projeto de identidade é um momento que você tem para relacionar a teoria e prática e vai ajudar a construir o seu perfil profissional. E aí ele está mostrando, então, o estágio, né, que a gente falou, então, da prática profissional e do estágio, né, professora? Então, no nosso caso, o estágio
ele não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas Ele a poderá- prática profissional é o quê? Ela, sim, é obrigatório ele fazer algumas coisas que demonstrem para ele como será a sua atuação profissional. E essa prática profissional, ela é tão importante, por quê? Porque é um momento de construção, tá? Então, quando você termina o curso, você já vai ter passado por algumas experiências que vão te capacitando e vão fazer com que você, ao concluir o curso, já tenha tido, né, um processo de formação que você sabe naquilo que você vai trabalhar, o que você pode fazer, como é que você pode ajudar a sua comunidade. Talvez hoje você pense assim, esse curso aí acho que não vai me servir para nada, mas vai sim. A gente vê aí em várias reportagens e o momento que o mundo vive hoje. Então, o futuro da economia mundial são as economias solidárias, são o empreendedorismo, que são realizados por meio de cooperativas. Então, você está no caminho certo, tá? E aí, então, a gente vai ver qual a diferença. Nós falamos de prática profissional e agora a gente vai ver, então, como é que faz um estágio na cooperativa. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexia Letícia e sou aluna de Cooperativismo do IFRA. Trouxe minha documentação para estagiar aqui no Serviço de Aprendizagem Nacional de Cooperativismo do Estado de Rondônia. Aí você vai ficar aqui comigo. Eu vou te mostrar o que a gente faz passo a passo, tá? Aí você pode ficar aqui que eu vou te mostrando, tá? Oi, Alexia. Ó, eu vou estar lá dentro agora. Aí tudo que você precisar, você pode estar me chamando que eu vou te ajudar em tudo que você precisar, tá? Aí, dúvidas, pode me chamar, pode me ligar, tá? Eu vou estar te supervisionando em tudo, dúvidas, pode me chamar, tá? Aí isso tudo é pra você ser uma ótima profissional. Ok, obrigada. Você viu como é que acontece o estágio, então, na cooperativa? Esse daí provavelmente é um setor de atendimento ao cooperado, né? E ali ela foi orientada, né, a fazer alguns procedimentos de questão de atendimento, né, de observar o ambiente da cooperativa, como é que ela pode fazer o atendimento dos seus cooperados. Por isso que o estágio no nosso curso ele não é obrigatório, porque não são todas as localidades que têm um ambiente desse formal para que você possa estagiar. Todavia, se você conseguir um local para estagiar, já é o momento do exercício da sua prática profissional. Mas então, o que é estágio? Olha só, o estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que foi o que você viu aí, um local de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação profissional. Essa daqui é a nossa resolução número 79, que saiu em dezembro do ano passado, tá? Isso daí é o que é estágio, né? O ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, como você viu, um local formal, que tem, né, o objetivo de preparar estudantes ou educandos para as questões da educação profissional.
Então, nesse infográfico aqui, nós trazemos para você o que caracteriza, então, esse estágio profissional supervisionado. Ele se caracteriza por um ambiente formal, por situações reais, por relações interinstitucionais e tudo isso daí tentando articular também a teoria e a prática. Como então pode ser feito o estágio profissional supervisionado? Aí nós trazemos outro infográfico e aqui nós temos algumas etapas. Olha, nós temos a coordenação, né, de integração empresa-escola, e aí que vai, né, verificar vaga. Aí você precisa então preparar sua documentação, depois fazer a matrícula, né? Aí vem para a realização do estágio. E depois que você faz todo o estágio, você tem um orientador que vai observar se ele foi realizado satisfatoriamente ou não. E até que, enfim, você pode, então, comemorar o seu estágio, né? O seu estágio supervisionado. No caso do Instituto Federal, o que é obrigatório para nós é a prática profissional. Por quê? Porque a prática profissional é aquela onde eu consigo realizar por meio de todo aquele conjunto de atividades. E é um momento que eu posso fazer, né, articulado às disciplinas, a projetos, não tendo aquela obrigatoriedade de ter um ambiente de trabalho se na minha cidade não tem, né, professora? Por quê? Porque a gente sabe que, como a gente tem localidade de difícil acesso, nem tudo tem naquele lugar. E o estágio é essencial que ele seja feito em uma cooperativa, porque o nosso curso é de cooperativismo. Então, se você não tem uma cooperativa próxima, como nós vamos exigir que você vá até uma cooperativa? Então, nós temos mecanismos, temos até um projeto integrador, onde vai estar te dando toda essa base sem a realização do estágio. Mas aí a gente mostra para você, né, o que é uma coisa, o que é outra coisa, para você saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A prática profissional é uma e o estágio é outra. Então, antes da gente encerrar esse momento, a gente quer trazer lá o recado da dupla Hightech para você que nos acompanhou até agora. Ah, Tec, já estou com saudade. Pois é. Essa é a nossa última aula. Ah, que pena, é tão bom aprender coisas novas. Mas não fica triste não, Rai. Nós concluímos só mais uma disciplina. É? Então quer dizer que poderemos voltar? Sem dúvida. Ai, que legal. Eu já estou ansiosa para saber qual a próxima disciplina. Nesse módulo ainda teremos contabilidade de empresas cooperativas 1 e ramos do cooperativismo. Ah, deve ser muito interessante aprender esses assuntos. É sim, Rai, você vai ver. A gente encerra por aqui. Boa prova. Tchau! Isso aí, pessoal, estamos encerrando e para lembrá-los, terça-feira nós teremos a nossa revisão e avaliação de educação e constituição para cooperativas. E na quarta não haverá transmissão, pois será o exame final de Fundamentos da Administração e Matemática Financeira. Para aqueles que ficaram, estudem e boa prova. Para isso, já está disponível na internet, lá no site do IFRO, todas as videoaulas, vocês poderão rever para estar fazendo o exame final, ok? Até a próxima aula. A gente quer, né, professora, também que eles nos deem um retorno, né, da nossa dupla Hightech para saber se gostaram, se não gostaram, né, se a gente pode utilizar nas próximas disciplinas, né, que nós estivemos aí num experimento, né, entre aspas, e aí dá o retorno para a gente agradece muito pela companhia, pela cooperação dos professores presenciais e de todos que estiveram conosco, muito obrigada.